Este é mais um Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional e em parceria com a TV PUC. Hoje abordaremos o eixo temático Trabalho e Juventude. E para isso conversaremos com Maria Virgínia de Freitas, Magi, que é graduada em Ciências Sociais, mestre em Educação pela USP, coordenadora da área de Juventude da Ação Educativa, foi vice-presidente do CONJUVE, Conselho Nacional de Juventude, autora de publicações relativas ao tema da juventude e já foi orientadora profissional. Magi, por que é importante relacionar juventude e trabalho? Essa é uma questão bastante central, né, para a constituição da juventude nesse nosso tempo atual, né? Houve uma época na história onde falar de juventude era especialmente falar de estudante. Eram considerados jovens aqueles que estavam na universidade, aqueles que não iam para o mercado de trabalho, né? E a juventude era considerado um tempo de moratória, onde apenas os jovens se preparavam para uma posterior inserção no mundo do trabalho. Ou seja, eram jovens segmentos das elites, né, das classes dominantes, que era assim considerado. Nos últimos anos, nós temos uma ampliação, vamos dizer, da categoria juventude. De um lado, porque está cada vez mais difícil se tornar adulto, né? Conseguir concluir a formação, ter uma inserção, uma identidade profissional, uma inserção, construir essa autonomia é um processo mais longo e mais complexo atualmente. E, além disso, outros setores reivindicaram acesso à escola e reivindicaram também o direito de ser jovens, de viverem a juventude, de viver processos de escolhas, de construir outros caminhos. Então, hoje a juventude envolve não apenas os estudantes, mas também os jovens das classes trabalhadoras também ocuparam esse lugar. E a juventude brasileira é uma juventude trabalhadora. E aqui, quando eu estou falando de juventude, eu estou dizendo não adolescência, né? Mas sim, a gente vem construindo hoje, especialmente no campo das políticas, uma noção de juventude, e isso acabou de ser aprovado no Estatuto Nacional, no Estatuto dos Direitos da Juventude, recém-aprovado no Senado, que agora vai para a Câmara, que define juventude, para fins de políticas, né, no segmento de 15 a 29 anos, então é um segmento bastante alargado. E aí, trabalho é uma questão central, porque o trabalho é um dos eixos principais da construção da autonomia, que é a palavra-chave do Estatuto, por exemplo, da Juventude, quer dizer, entendendo a juventude como esse momento fundamental de construção de autonomia e emancipação. Então, o trabalho está no centro da concepção de juventude, desta concepção, né, e que acho que os jovens vêm reivindicando que trabalho seja um direito. E educação? Não entraria aí? Como é que entra a educação aí? Entra. A questão é que a educação, vamos dizer, não precisa se brigar muito, porque todo mundo, teoricamente, reconhece, né, quando se fala qual que é o direito, qual que é a política para jovens? Educação. Tudo é educação. Na sexualidade, é cursinho, é formação para a sexualidade. Se tem muita forte a noção da juventude como um tempo de preparação, né? Então, por isso que não aparece tão forte. Só para dizer, como a gente tem que forçar muito para dizer que a juventude não é apenas preparação, mas já é exercício do trabalho, já é exercício da sexualidade, já é inserção na vida adulta ao mesmo tempo, né? Por isso a gente acaba ressaltando esse outro lado. Mas a educação é uma questão central. Então, hoje, um grande desafio para as políticas, por exemplo, é conseguir criar mecanismos que garantam que jovens possam conciliar educação e trabalho. E também vida familiar, porque isso está colocado para os jovens hoje. Não é apenas a educação e não é apenas o trabalho, né? É necessário pensar de uma forma articulada, porque muitas vezes sempre se teve a noção de que o trabalho tira o jovem da escola. Às vezes não, às vezes é o trabalho que traz de volta para a escola. E depende das condições do trabalho. Certas condições do trabalho são perfeitamente possíveis. Eu estudava, fazia faculdade e trabalhava com uma carga horária reduzida, de estágio, né? Então, ou seja, é possível conciliar e é nesse sentido que a gente tem que pensar. Então, o trabalho é tão central quanto a educação. Num tempo muito distante, não muito distante, as pessoas começavam a trabalhar muito cedo, né?
Então, acompanhavam, por exemplo, no trabalho na agricultura, acompanhavam os seus pais e começavam a trabalhar com idades muito precoces, né? 8 anos, 7 anos já pegava na enxada e estava aprendendo, daqui a pouco estava trabalhando, né? Qual é a diferença disso para este momento de hoje? Bem, né? acho que nós vimos avançando em reconhecimento vamos dizer, de fases, né? Para a infância, toda a luta, né? E para a infância até os 14, 15 anos, toda a luta é para o não trabalho, né? E temos políticas, né, de combate ao trabalho infantil, né? A política até 14, 15 anos é para estar na escola. 14, 15 já é previsto a possibilidade da aprendizagem, né? Agora, a partir daí, é uma demanda dos jovens para a sua própria formação, né? Poder estar no mundo de uma outra forma, poder experimentar, poder trabalhar, né? Nesse sentido que o trabalho também faz o ser humano, né? Então, é importante a gente graduar. Se nós estamos, uma coisa é quando nós estamos falando de infância, outra coisa é quando nós estamos falando de adolescência, né? E outra coisa dos 18 para cima, porque mesmo nessa faixa dos 14, 15, que o trabalho é permitido na condição de aprendiz, né? Sim. Só que nem sempre é isso que acontece. Ou seja, a gente ainda precisa, mas aí é por uma questão de sobrevivência, né? Mas a partir dos 16 anos para frente, para além de uma questão de sobrevivência, o que a gente percebe é que os jovens demandam, e não apenas pela necessidade da sobrevivência imediata, vamos dizer, da alimentação, mas sim para poder ter o seu consumo, né? Ter a sua autonomia, o trabalho é fundamental. Então, diríamos que a bandeira hoje, para o jovem, bandeira de luta aliar trabalho e estudo. Essa possibilidade. A gente veio com legislação. Exatamente. Por exemplo, nos últimos anos, acho que um grande avanço que a gente teve foi a construção da Agenda Nacional de Trabalho Decente para a Juventude. Pela primeira vez houve um esforço social de pensar o que é isso, né? Isso envolveu a OIT, né, a Organização Internacional do Trabalho, junto com as confederações empresariais, as centrais sindicais, o governo e o Conselho Nacional de Juventude, né? E juntos, então, foram construídos parâmetros e são alguns eixos. O primeiro eixo da Agenda Nacional de Trabalho é mais e melhor educação. Tá certo? E depois é a conciliação, a criação de políticas que permitam conciliar educação com trabalho e vida familiar. Porque que nós vimos que a condição do jovem, se ele já tem filho ou se ele não tem filho, também interfere na sua condição tanto de continuar estudando como de trabalho. Então, a gente tem que pensar em políticas articuladas de educação e trabalho. Isso está na própria construção da Agenda Nacional de Trabalho Decente. Hoje, a gente observa que o início de trabalho para muitos jovens, acho que nas cidades maiores, é o telemarketing. É a entrada do mundo do trabalho, né? Tivemos um outro programa que analisamos a condição de exercício do trabalho aqui, onde se apontava que é uma condição de trabalho horrorosa, né? Com muita opressão, muita pressão, muita expectativa. Será que a gente pode falar que vamos lutar por esse trabalho com esses jovens? Essa é uma outra questão, porque aí tem o terceiro eixo também da Agenda Nacional, que são as condições de trabalho. Né? É o direito a trabalhar, mas em qual trabalho? Né? E o que a gente vê é que os jovens são aqueles que ainda têm, os que menos têm proteção social, são os que mais trabalham na informalidade, são os que mais são explorados em condições degradantes, condições desumanas, porque é visto como, é jovem, está entrando, né? Então, está querendo muito trabalhar? Tá aí. Então, o que a gente precisa é ter uma legislação de proteção, controle, fiscalização e garantia que é essa noção do trabalho decente. É o direito ao trabalho, mas ao trabalho exercido em condições adequadas. Tem um conjunto, né, de aspectos que define esse trabalho decente. Então, são todas as lutas ao mesmo tempo que é o direito, mas não é qualquer trabalho, né? E que realmente os jovens são os que mais sofrem discriminações. Tanto o desemprego, são as maiores vítimas de desemprego em relação
aos adultos, mas também às próprias condições de trabalho. Eu não sei se você tem dados para falar sobre isso, mas como é que esses programas de inclusão social governamentais, como programa de cotas, Universidade para Todos, ProUni, Pronatec para o ensino técnico, como isso impacta na juventude e na relação educação e trabalho? Já dá para sentir alguma coisa? Bom, primeiro, acho que nós nunca tivemos uma geração jovem tão escolarizada, né? E isso, para além de qualquer outro significado, é um direito, né? É o direito à educação. Isso traz, vamos dizer, em várias famílias, né, tem filhos chegando, às vezes no ensino médio e depois na universidade, que é a primeira geração da família. Acho que isso muda a nossa sociedade, né, como um direito que se amplia. Lógico, nós temos grandes problemas porque ainda, especialmente no ensino superior, quase 90% das vagas estão no ensino particular. Privado. Né, estão no ensino privado. Então, nós temos ainda questões. E temos uma questão que é da escola entender quem são esses alunos, né? Quem são esses estudantes e qual é a escola que dialogue com as questões desses estudantes, né? Nós temos uma escola que foi construída num certo modelo, né? Onde os estudantes eram apenas, né, dos segmentos dominantes. Ela rapidamente se modifica, né, amplia, chegam novos segmentos, mas e aí? Né? Quais são as alterações? Isso traz muitas questões. Só para dar um exemplo, de desafios. Nós fizemos uma pesquisa em 5 escolas públicas daqui de São Paulo, certo? Isso tem uns 5 anos, mas pelo nosso trabalho a gente continua percebendo. Jovens que estavam no ensino médio nunca tinham tido discussão na escola sobre o que se abriria de perspectiva para eles uma vez terminado o curso. Agora, este ano, num trabalho com uma aluna de 3º ano, ela não sabia da existência de universidade pública. Isso é uma aluna de ensino médio de São Paulo. Nunca tinha dito para ela que existia universidade pública. Para ela, falou, não vou porque pagar, não posso. Enfim, nós temos um conjunto de políticas hoje que, inclusive, facilitam, mas nem sempre isso, primeiro, está acessível para os jovens. Então, nós temos o desafio de criar políticas, de fazer as informações chegarem, mas que, no fundo, isso está ligado com a escola se reconhecer qual é o sentido dessa escola, né? No momento em que ela é muito mais democrática do ponto de vista do acesso, mas que enfrenta a desvalorização, que nós sabemos, né, daí dos educadores. Mas isso está impactando, impacta sobretudo isso que eu falei no início, que hoje quando você fala jovens, não são apenas, né, os jovens brancos que estão na universidade, né, mas todos os segmentos, e nós temos então uma riqueza. Quando hoje a gente fala de juventude, a gente está falando tanto que muita gente diz das juventudes, que são inúmeros segmentos com trilhões de questões de identidades, de tarefas, de contribuições que trazem para o campo público, para o campo social. E muda o país, né? Muda. Nós sabemos que uma das populações mais atingidas pelo desemprego no mundo são os jovens, né? Sem dúvida, essa é uma questão, mesmo no Brasil, que tem melhorado os seus índices de emprego, né? Diminuído assim, o índice de desemprego, a parcela da população que mais sofre com desemprego é exatamente a juventude. Mas temos outros dados também, né? Outras informações, não são dados, que já se detecta uma tendência das pessoas adiarem a sua entrada no mercado de trabalho. Isso é bom ou isso é ruim? Como é que você vê isso, Magi? Eu acho que isso é bom. Isso é bom porque está sendo pela possibilidade de escolha. Porque a família tem um recurso a mais, né? Melhorou um pouquinho o padrão salarial. E porque, então, os adolescentes e as famílias aceitam bancar, né? Um pouco mais. Isso é extremamente importante nessa faixa dos 14, dos 15 aos 17. Quando você pega na faixa dos 18 para frente, aí aumentou a porcentagem de jovens trabalhando. Então, vamos dizer, esse aquecimento do mercado que a gente viu
no Brasil, trouxe maior possibilidade de acesso ao trabalho para os que têm mais de 18 anos, isso é bom, porque estavam reivindicando, e ao mesmo tempo para aqueles mais adolescentes, né, até 17, tirou um tanto deles do mercado de trabalho, porque aí o que se tratava era mais uma questão de uma necessidade, de uma obrigação e menos de uma escolha. Então, acho que este adiamento é positivo porque reflete um grau de escolha e de possibilidade de escolha. E, de repente, seria também interessante adiar mais ainda ou não, na sua opinião? Essa é uma discussão da política muito grande, né? Nós temos teóricos, legisladores e gestores de políticas que se dividem. Há um segmento que acha que a tarefa das políticas é criar políticas para adiar a entrada, né? Eu acho que nós temos que ter políticas que permitam aos jovens escolherem, criar o seu caminho, né? E para muitos jovens a vontade é de trabalhar, é de fazer, de ver, dinheiro, de ganhar o dinheiro, de ganhar autonomia, mas também de se reconhecer na capacidade de fazer, né? Eu, que dou aula também, em uma outra atividade, dou aula na educação de jovens e adultos, recebo muitos alunos que passaram, que são jovens ainda, que estão com 20 e poucos anos, especialmente os rapazes, né? Que se afastaram da escola porque não viam sentido. E depois de um certo tempo, depois de trabalhar, passam a ressignificar e procurar a escola. Eu acho que tem que ter esse direito, né? Agora, tem que melhorar a escola tem que ser significativa para os jovens e tem que ter possibilidades de, se eu quero investir na educação, como é que eu faço? Que eu tenha bolsa, que eu tenha programas, né, de formação que permitam manter, mas também se eu quero trabalhar, que isso seja reconhecido como direito. A questão é não criar políticas num sentido só. Porque observando um jovem de classe média alta, por aí média alta, eles adiam muito a sua entrada no mercado. Quer dizer, hoje estão entrando depois da pós-graduação, né? Um não certo todos, segmento. Claro, estou exagerando, né? Quer dizer, não se veem premidos a entrar no mercado pela sobrevivência, mas muito pelo contrário, acho que deve se preparar mais ainda, né? E esse não é o segmento com que eu trabalho, eu Claro. conheço pouco, né? Não, mas tem. Este é um outro lado, quer dizer, que vai, né? Porque essa é uma questão que nós temos hoje, né? A graduação já é pouco, precisa do mestrado, precisa do doutorado, e aí uma visão, e que também muitas vezes é fantasiosa, de que você fica se formando. E o que eu também vejo muitas vezes são jovens que adiam demais e que depois têm dificuldade, né, de inserção. Agora, nos jovens das classes médias, das classes populares, sabem que entrar mais cedo também é condição de poder construir uma trajetória mais estável, que se ele não tem a experiência, ele vai entrar em desvantagem, né, com uma outra pessoa. Então, esse segmento que adia muito é um segmento, até onde eu conheço, e das pesquisas, bastante restrito ainda. E também, num passado recente, né, quando a crise imperava e o desemprego imperava, se dizia que era uma estratégia do mercado de retirar pessoas da disputa para diminuir o índice, né, para ter menos tensão social. Só que nesse momento não se aplica, pelo menos o que se ouve falar. Em momentos de crise, e não só no Brasil, em outros países, há estratégias de retirada dos jovens, mas também de retirada das mulheres, né? De apoio para trazer as mulheres para dentro de casa, para diminuir a pressão, né? É muito comum, mas não é o momento atual. Mas também, quer dizer, como as coisas não são lineares, são contraditórias, são forças sempre contraditórias, mas também é assim, quer dizer, se aumenta o requisito educacional para justificar a desigualdade, para justificar a hierarquia extremamente, vamos dizer, paradoxal, né? E justificar tudo que está aí, também tem isso. As desigualdades se repõem em novos níveis. Então, nós ampliamos a escolaridade, né, da população juvenil, isso é bom, mas a hora que a gente vai olhar, a média de anos de escolaridade dos jovens negros continua sendo menor que a média de escolaridade dos jovens brancos. As jovens mulheres estudam mais. As mulheres no Brasil fazem um forte investimento na educação como um caminho de construção da sua autonomia. Mas na inserção
no trabalho, elas entram em desvantagem. Com um número menor e salários menores. Salários menores e são as mais sujeitas ao desemprego. Hoje a mídia está destacando um novo fenômeno, que eu não acho que é novo, né? Que é o fenômeno chamado do nem-nem. Na verdade, é uma coisa que acontece na Europa, né? Onde existe um alto grau de escolaridade, né? Com facilidade de acesso à universidade, onde existe emprego, de repente entra a crise e aparece uma categoria dos que nem estudam e nem trabalham. Né? E nem buscam trabalho. E nem buscam trabalho, quer dizer, não são desempregados oficialmente. O desempregado é aquele que está procurando emprego e não acha. Quem desalentou, como se diz, né? Quem desanimou e não está procurando não é desempregado. Né? E isso se traz para cá. Eu acho que no Brasil sempre existiu o nem-nem, quer dizer, não é novidade, mas não é uma categoria sociológica, né? Essa é uma categoria que no mundo inteiro, na Europa, mas também na América Latina inteira, os ni. São 3 ni. São ni. Ni trabalha, ni estuda, né? Nem estuda, nem trabalha, nem busca trabalho. Nem né? busca. Primeiramente, isso começa a ser percebido a partir dos números. Né? Então, a primeira imagem é o quê? São os jovens problemáticos, são os jovens que vão se conformar a mão de obra para o tráfico, para o crime. Né? Esta foi a imagem que se construiu. E começaram, então, se começou a criar políticas, né? E no Brasil teve, veja, tudo isso tem menos de 10 anos. Né? Em 2005 foi lançado o ProJovem, como um programa de formação para completar a escolaridade de ensino fundamental para jovens que não tinham concluído o ensino fundamental. E era uma exigência no começo do ProJovem que o jovem não tivesse carteira assinada, porque a questão era chegar nesse que nem estava estudando e nem estava trabalhando. Né? E qual foi a surpresa? Porque as classes encheram de mulheres, de jovens mulheres mães. Elas não estavam trabalhando fora, elas não estavam estudando, porque elas estavam em casa cuidando dos seus filhos. Claro. E isso criou uma demanda, e foi muito interessante o processo que aconteceu, porque como era um programa nitidamente, fortemente comprometido com a inclusão, os professores, os educadores, todos do programa tinham como que nós fazemos para garantir as condições dessas pessoas permanecerem no curso. Mas elas não têm que deixar os filhos, começaram a trazer as crianças. E aí, hoje, está instituído que no ProJovem tem uma sala de acolhimento para mães e pais também poderem deixar os seus filhos, que não é creche, que é outra coisa, mas para permitir estudar. Mas foi uma surpresa, porque fugiu da imagem que se tinha do que eram os jovens nem. Então, são as jovens mulheres que conformam a maioria, porque estão em casa, e porque não tem outras condições, e jovens mulheres negras. Né? Mas a verdade é que ainda falta muito conhecimento para a gente sobre quem são realmente essas pessoas, o que elas querem, porque também muitas vezes se cria uma imagem de que esse segmento é um segmento estático. As pessoas podem passar por isso por um período, né? A gente ainda não conhece. Este ano, espero que está terminando o trabalho de campo agora de uma pesquisa nacional de perfil da juventude brasileira, feita pela Secretaria Nacional de Juventude, que acho que deve trazer novos elementos, e a própria OIT, com a Secretaria Nacional de Juventude, vai fazer agora uma pesquisa mais aprofundada sobre a trajetória educação e trabalho, que a gente espera que nos ajude a compreender melhor quem são, onde estão e por quanto tempo ficam e o que projetam, o que buscam, para poder conhecer melhor, porque a primeira reação foi uma reação meio alarmista, né? Só pelos números, mas os números escondem muitas realidades, né? Muitas experiências. Inclusive, há notícias divulgadas pela mídia que os programas como os ProJovens estão tendo um decréscimo de inscrição. A explicação é por motivos burocráticos, as coisas não funcionam. Será que é isso mesmo? Ou será que... Nós vivemos, acho que hoje, uma crise de perda de matrículas em vários níveis, na educação de jovens e adultos, nos programas de inclusão,
de perda de matrícula, muitas vezes, de uma pequena busca e também de maior evasão. O que nós precisamos? É preciso ter políticas de... Como é que a gente chama isso? Está me faltando a palavra. De chamar, de incentivar, porque nós também não basta deixar as escolas de portas abertas, é preciso mostrar, incentivar, criar programas de apoio. Mas nós também estamos num momento que estamos, e algumas pesquisas estão sendo realizadas, para tentar entender também o que acontece com um certo desânimo, um certo pouca aposta, às vezes, no caminho da educação. Para finalizar, temos pouco tempo. Tem uma pesquisinha publicada há pouco tempo que diz que 9 em cada 10 jovens brasileiros gostariam de ter uma profissão para ajudar a sociedade. Nossa, nem eu vi essa. O que você acha disso? Quer dizer, não é para ganhar dinheiro, não é para... que tem como objetivo? Te surpreendeu, né? Bom, precisaria ver se foi feito em todas as classes sociais, como é que foram, né? Como é que foi toda a amostragem. Mas eu acho que é positivo. Nós vemos muitos jovens, por exemplo, especialmente aqui em São Paulo, nas periferias, que buscam criar condições de sobrevivência, de fazer das suas ações, das suas atividades, também formas de construção profissional, né? Um exemplo, aqui em São Paulo a gente tem o programa VAI, que é o Programa de Valorização das Iniciativas Culturais, que oferece recursos para jovens, sem precisar de pessoa jurídica, né? Desenvolverem projetos culturais. E nós temos uma profusão, a busca, né, a quantidade de projetos que chegam para isso, mostram a disponibilidade e o engajamento dos jovens em projetos que são de natureza social, cultural, por diferentes formas, mas tem uma consciência, um envolvimento e uma vontade de transformação grande. Eu agradeço a Magi pela conversa e até o próximo Desafio Profissão.